O personagem bíblico de hoje é Zaqueu, o rico salvo por Jesus. O significado do nome Zaqueu é puro, inocente. A história de Zaqueu é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 9. É muito interessante que só Lucas conta a história de Zaqueu. Só Lucas. Nós não encontramos nenhum paralelo em outro evangelho. Zaqueu, o puro e inocente, queria conhecer Jesus. Mas é o Senhor Jesus que encontra Zaqueu. Por quê? Porque ele, Zaqueu, era um excluído, era um marginalizado, considerado um inimigo na trincheira, um traidor de Israel. Quem assistiu o vídeo de Mateus, o cobrador de impostos, o publicano que se levantou e seguiu a Jesus, vai entender. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. O que quer dizer isso? Não sei como é que está na tua Bíblia, mas ele era o chefe dos publicanos, o líder dos publicanos, talvez o gerente, o supervisor. E ele era rico, hein? A Bíblia diz que ele era rico. Então, os publicanos eram mal vistos, eram considerados traidores, porque eles estavam a serviço do Império Romano, eles estavam a serviço de Herodes, estavam arrecadando impostos para Herodes, para o Império Romano, estavam tirando dos seus irmãos para dar para seus algozes, para os romanos. Então, os publicanos não eram bem vistos. Os publicanos eram tolerados. Eram pessoas marginalizadas, que eles tinham que respeitar, tinham que lidar com elas, mas não gostavam, né? Então, é isso que paira sobre o nosso personagem. Ele, mesmo sendo rico, ele era malquisto e mal visto, assim como Mateus, como Levi, do vídeo que nós já temos no canal. A história se passa em Jericó. Aí tu vai dizer, Jericó? É, Jericó. Mas não é o mesmo Jericó de Raabe, que tem vídeo no canal, ou de Josué, que também tem vídeo no canal. Por quê? Porque aquela Jericó foi destruída, foi colocada abaixo, foi queimada, saqueada, aniquilada, exterminada por Josué, a mando de Deus. Mas nós estamos falando de séculos e séculos depois. Então, o que aconteceu? Jesus, antes de entrar em Jericó, é interessante o texto. Isso eu sempre me atento e vocês também devem prestar atenção. O que tem antes e depois do texto que a gente está lendo? Entender o contexto, entender o que aconteceu antes. E olha que interessante, antes da nossa história começar, antes do nosso personagem ser apresentado, Jesus cura um cego. A Bíblia diz que antes de Jesus entrar em Jericó, ele cura um cego. E o que ele faz para esse cego? Ele abre os olhos do cego. E aí vem a história de Zaqueu. Cabe aqui já uma reflexão. Nós precisamos ter os olhos abertos para entender, para ver, para saber o que Deus está fazendo. No caso, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus ia fazer. Porque muitas coisas nos cegam. Até o que a gente acredita, o que a gente conhece, o que a gente já viveu, nos cega. Devemos sempre orar para que o Senhor derrame luz nas nossas trevas, que Ele ilumine o nosso
caminho, ilumine os olhos do nosso entendimento. Aí eu paro e penso, Jesus curou o cego antes de entrar em Jericó. Quando ele entra em Jericó, é que começa a história de Zaqueu. Essa Jericó atual que Jesus está, é uma Jericó totalmente próspera. Herodes construiu piscinas, ela é meio que um oásis, tá? Ele construiu aquedutos e fortalezas. É uma cidade próspera, é uma cidade turística, é uma cidade importante. E aí tu vai entender por que que o nosso personagem era rico. E ele não era apenas um publicano, ele era o maioral dos publicanos, ele era o líder dos publicanos. Por quê? Porque havia uma arrecadação muito alta. Vocês sabem, nós sabemos que cidades com atrativos turísticos, cidades com muita movimentação, muita passagem de pessoas, fica muito dinheiro, muitos impostos, muitos serviços, muita oferta, muita demanda. E era isso que acontecia com Jericó. Essa éramos assim a realidade dessa cidade, esse era o contexto dessa cidade. E era um ponto estratégico justamente para quê? Para cobrança de impostos, de tributos, de taxas. E aí Zaqueu se fez, né? Por isso ele era rico. Mateus, no vídeo sobre Mateus, também fala que Mateus tinha bens, que ele era próspero. Por quê? Porque esta profissão, este trabalho, dava dinheiro. E também tinha essa suspeita de que eles cobravam mais impostos, mais alto os valores, para ficar com uma parte. Então, eles ganhavam duas vezes, né? Eles pagavam para Roma, mas ficavam com uma parte para eles. Essa era a suspeita, era a denúncia, era, vamos dizer assim, a calúnia, a difamação, era o que o povo falava dos publicanos. E é interessante porque até Jesus disse, vocês não podem fazer isso, tipo, amar quem ama vocês, porque os publicanos também fazem isso. Lembra desse texto? Quando ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ou sede perfeitos como é o vosso Pai Altíssimo. O contexto que Jesus está falando isso, a gente estudou no Sermão do Monte, era uma comparação entre os judeus e os publicanos. Então, o que acontece? O que a gente pode aprender? Que sim, a justiça e a conduta dos publicanos não era muito virtuosa, muito ilibada, muito correta, porque era essa fama que corria na época. Como é que é? 2 para Roma, 1 para mim, não sei. 2 para mim, 1 para Roma, não sei, mas era o que pairava. E aí vocês vão entender durante o vídeo que isso pesou, né, na conversão, na salvação de Zaqueu. Então, o que acontece? Zaqueu queria conhecer Jesus. Tá, mas que esse Jesus, ele vai chegar na cidade, ele tá passando aí. E aí, tem uma multidão. Que, também nós já falamos aqui, há uma diferença muito grande entre a multidão e os discípulos. A multidão é aquela que só quer ver a confusão, só quer ver o milagre, só quer ver o sobrenatural, mas não quer saber de compromisso, não quer saber de renúncia, não quer saber de negar-se a si mesmo, não quer saber de seguir os passos de Jesus, de morrer para si mesmo. Então a multidão é muito diferente dos discípulos. E olha aqui que a gente já aprende. Zaqueu não conseguia chegar em Jesus por causa da multidão. Então, nós sabemos que hoje em dia existe uma multidão que segue Jesus, que segue o Evangelho, uma multidão evangélica. Mas quantos são discípulos? Quantos são verdadeiramente seguidores do Cristo? Pois é, Lucas fala que Zaqueu não conseguia se aproximar de Jesus
por causa da multidão. Existe uma grande dificuldade na Bíblia para que os ricos entrem no reino dos céus. Porque muitas vezes os ricos amam as riquezas, amam a mamão. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, às riquezas, aos bens. Então, a palavra diz que Zaqueu era rico. Rico, muito rico. E aí a gente vê que ele queria Jesus, sendo rico. Fala da pequena estatura dele, que de novo a multidão o atrapalhava, e ainda por cima ele era baixinho, era pequeno. Aí ele começa a correr. Então, para superar as dificuldades, a gente vai vendo, ó, primeiro a história do cego, abrir os olhos. Depois ser rico, isso também era um impedimento. Porque o próprio Senhor Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tinha a multidão, tinha o cargo dele, que além dele ser publicano, ele era o chefe. Então imagina quantos, né, que o seguiam. A questão da estatura, da altura dele ser pequeno. Aí ele teve que correr, porque não estava dando conta. E aí vem uma passagem interessante. Ele sobe numa árvore. E Lucas, que a gente já viu, tem vídeo no canal, ele era médico. E ele cita a árvore, ele cita o nome da árvore, que é sicômoro. Acho que eu estou pronunciando correto, sicômoro. Que eu fui pesquisar. Lembra no vídeo de Esther que um dos significados do nome, que Esther tinha 2 nomes. Se tu não viu o vídeo de Esther, assiste. Radassa e Esther. Esther era estrela e Radassa ou Hadassa era murta. E aí a gente falou sobre isso, que murta era uma planta, uma folhagem que precisava ser esmagada, apertada para liberar o seu perfume, a sua fragrância, através maceração das suas folhas. E aí a gente viu que o que aconteceu com Esther? Ela foi esmagada, apertada, ela chegou no limite e ela liberou o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Deus através das suas atitudes. Pois bem, pesquisando o sicômoro, se é que eu estou pronunciando correto, ela é uma figueira, mas não é aquela figueira de figos maravilhosos. Ela é considerada uma figueira brava. O que quer dizer isso? É uma figueira que é grande, ela pode ser de 3 a 10 metros de altura, ela é frondosa, mas, olha o mas, porém, todavia, contudo, ela é facilmente destruída. Mesmo tendo 10 metros de altura, ela é frágil. Ela tem uma aparência de forte, de frondosa, de grandiosa, mas ela é facilmente destruída pela geada, pela neve, por granizo. Ela não suporta dificuldades, provações, mudanças bruscas. Elas se desenvolvem nos vales, nas planícies, nos lugares amenos, nos locais agradáveis, favoráveis. Tu tá entendendo? Tu já fez uma analogia? Lembra que eu falei que Jericó tinha se tornado um oásis. Então, o sicômoro estava plantado, falam que tem vários ali, eu dei uma pesquisada que até nesse lugar onde Zaqueu subiu, tem vários que são considerados, né, as figueiras de Zaqueu, figueiras, quer dizer, não era um, tinha vários ali. Como acontece, né, a gente tá chegando no lugar, tem várias árvores plantadas assim, né, nas laterais, enfim. Então, esta figueira brava, ela não suporta muita adversidade. Ela sucumbe, ela se desmancha, ela morre, ela fica fragilizada. E olha só, os frutos, ela dá frutos, pequenos frutos,
mas são frutos inferiores, de qualidade baixa, que não são considerados tão importantes. Tu já fez a analogia? Tu já entendeu? Zaqueu subiu nesta figueira. O que a gente pode falar sobre isso? Zaqueu era pequeno, inferior, tinha um trabalho que não era digno, não era honrado, não era motivo de orgulho. E ele subiu no quê? Na riqueza. Ele se estribou no quê? Na riqueza. Ele era rico. É uma das primeiras coisas que aparece no texto. Quem confia nas suas riquezas está subindo numa figueira brava, numa figueira que não segura, que não suporta, que não resiste. Quem confia nas suas riquezas, na verdade, nada tem. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, acumulado, depositado, reservado, aplicado, para quem vai ser? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Tu tá entendendo? Toda vez que a palavra de Deus fala alguma coisa que aparentemente não tem sentido, por que tá falando que ele subiu numa árvore e que o nome dessa árvore é tal? Não deixa passar. Vai lá e lê, vai lá e medita, vai lá e pesquisa, vai lá e estuda, porque há uma revelação espiritual. A palavra de Deus é como um tesouro. Tu tem que cavar, e tu tem que cavar fundo para tu encontrar a verdadeira essência, a verdadeira unção, a verdade. Eu entendo, interpreto isso, que quando ele subiu nessa figueira, o Senhor Jesus estava dizendo: tu subiu na vida, Zaqueu. Tu é rico, é verdade. Tu tá a 10 metros do chão, a gente não sabe. A figueira, essa figueira brava, ela tem de 3 a 10 metros, a gente não sabe. Diz que ela é fácil de subir, viu? Mesmo tendo essa altura, porque ela é frondosa, ela tem galhos, ela tem toda uma forma de figueira em que tu pode subir tranquilamente, assim, não é difícil de subir. Mas a gente não sabe. Será que essa figueira tinha 10 metros? Então, Zaqueu estava a 10 metros de altura. Óbvio que ele conseguia agora ver Jesus. Ele estava do alto, no alto, que é o que as pessoas que se confiam, que se estribam, que se entregam à riqueza, acreditam que elas estão acima de todos, acima do bem e do mal. Elas estão confiadas nas suas riquezas. Mas olha o que acontece. Basta um granizo, basta uma neve, uma geada, um vento contrário, uma mudança brusca de temperatura e ela morre, ela desaba, ela não tem mais nada. Profundo, né? Vamos continuar. Então ele subiu no sicômoro, na figueira brava. E aí Jesus viu, percebeu. E Jesus toma a iniciativa de falar com Zaqueu. E olha que interessante, chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa. Outra tradução diz: desce depressa, porque eu preciso ir na tua casa. E aí a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E aí a gente vai para outra explicação. A parábola do semeador, proferida pelo Senhor Jesus, diz que aquela semente que caiu nas pedras, na rocha, no solo rochoso, são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas esses não têm raiz. E eles creem, sim, eles creem, mas por algum tempo. Depois eles se desviam. Sabe por quê? Porque eles não suportam o granizo.
Eles não suportam a geada, eles não suportam a neve. Jesus diz que esses que recebem a palavra com alegria na rocha, na pedra, no solo rochoso, eles não suportam a angústia, eles não suportam as provações, as perseguições que vêm com o evangelho, os escândalos que vêm. E aí, eles se desviam, eles morrem, eles não têm raiz, eles não têm força. E daí o que eu aprendo? Que Jesus sim precisava ir na casa de Zaqueu, porque ele precisava arrancar essas pedras do coração de Zaqueu, para que a semente da palavra de Deus, do evangelho, quer dizer, o próprio Senhor Jesus, pudesse crescer, germinar no coração de Zaqueu. Porque a palavra que cai na terra fértil, na terra boa, é aquele que recebe no coração a palavra, que recebe Jesus no coração. Então sim, Zaqueu recebeu a palavra, recebeu, Zaqueu, desce daí, vamos lá que eu vou na tua casa, com alegria. Mas e aí? E se Jesus não tivesse entrado na casa, não tivesse sentado, ceado, conversado? A gente viu a murmuração ao redor, ficaram chocados, escandalizados. Como que Jesus vai entrar na casa desse publicano, desse pecador? Murmurando. Já começava ali a perseguição, já começou ali o escândalo, já começou ali a angústia, já começou ali a provação. Então, na sabedoria perfeita, infinita, maravilhosa do Senhor Jesus, sim, eu tenho que ir na tua casa, nós vamos ter que fazer o serviço completo. Ó, já começou a abrir os olhos do cego. Tudo isso foi para quê? Para poder salvar o rico Zaqueu. Porque sim, não é fácil um rico entrar no reino do céu. Porque nós precisamos ser humildes. Bem-aventurados os humildes de coração, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a sua pobreza, a sua miséria. E a pessoa que é rica, poderosa, ela não reconhece que ela precisa de Jesus. Então, Zaqueu deu o primeiro passo. Mas Jesus fez a obra completa, né, na vida dele. E aí, olha que lindo. A salvação entrou na tua casa. Jesus entrou na casa, no coração de Zaqueu. E aí Zaqueu diz, eu vou dar a metade dos meus bens. E aí ele diz, se eu roubei, se eu fiz o que me acusam, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí a gente pensa num outro jovem rico, que Jesus não falou para ele a metade. Jesus falou, vende tudo o que tu tens. Porque o coração dele, desse jovem rico, estava nas riquezas. E Zaqueu disse que ia dar a metade dos seus bens. E se ele tivesse feito algo errado, ele ia restituir 4 vezes mais. Mas eu já escutei vários pastores dizer que isso tinha a ver com essa fama. Por quê? Porque o nome dele diz que ele era puro e inocente. E ele quis conhecer Jesus, ele quis ver Jesus, ele fez tudo isso para chegar em Jesus. E sim, ele teve que vencer sua própria riqueza. E talvez dar a metade dos seus bens foi a sua salvação também, a sua libertação. Foi a forma dele dizer, Jesus, eu te amo mais do que meus bens. Eu te quero mais, Jesus, do que tudo que eu tenho. E aí Jesus diz, sim, hoje houve salvação nessa casa. E aí a gente lembra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quem mais era a casa de Zaqueu? Sua família, seus amigos, assim como Mateus, que tinha amigos publicanos, vizinhos, pessoas conhecidas que ele queria que conhecessem Jesus, e aí Mateus ofereceu o banquete. De igual forma, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E Jesus disse que houve salvação nesta casa. Então eu creio que além de Zaqueu, sua família também se converteu. E aí já está tudo lindo e maravilhoso. E o Senhor Jesus diz, ele também é filho de Abraão. Eu imagino ele olhando para todos ao redor e dizendo, olha aqui, ó, parem de falar deste publicano, deste cobrador de impostos, que ele não é judeu, que ele é um inimigo na trincheira, que ele é um traidor. Sim, ele também é filho de Abraão. A salvação entrou, ele reconheceu, ele se arrependeu dos seus pecados.
ele é filho de Abraão. Ele sim é um autêntico judeu israelita, alguém que está salvo, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, o rico salvo por Jesus.